Bem-vindo, pessoal, à segunda parte da aula 2, né, que é onde a gente trata de fontes do direito, costume e uso, constituição, lei, conceito, classificação das leis, formação das leis e, finalmente, jurisprudência. Então, dando continuidade à nossa aula, né, a gente vai tratar agora da fontes do direito, né? O que é fonte do direito? Fonte do direito é de onde o direito vem, é porque ele tem força coativa, não é? Porque ele é observado, porque o direito é observado, porque ele é obrigatório. Então a palavra fonte do direito vai tratar do direito como aonde vem o direito, por que tem essa força normativa, né? E a gente vai perceber que o direito tem essa força normativa por causa de suas fontes. E a fonte do direito vai ser ou consuetudinária, né, os costumes, ou vai ser a norma, né, legislada, que pode ser de uma democracia ou de uma tirania, né, ou do governo tirânico. E a fonte do direito ela vai trazer os princípios do direito, né? Na fonte do direito a gente vai ver os princípios jurídicos do direito, quais são os valores daquela sociedade que foram incorporados pela norma. Então os costumes foram uma das primeiras fontes do direito, né? Principalmente quando a sociedade se organizava em tribos. Então os costumes tinham linguagem, mas nada era escrito, né? A linguagem escrita foi uma coisa que fez a civilização humana se desenvolver muito, mas até adquirir a linguagem escrita, tudo era oral, né? Então o costume era passado de geração em geração. E essa passagem de geração em geração fazia com que o costume fosse observado como um entendimento de que ele era obrigatório, né? O costume era obrigatório, porque passava de geração em geração. Existia um entendimento daquela tradição ali que fazia a sociedade prosperar, que fazia a sociedade coesa, né? Passar de geração em geração, persistir e não se destruir. Existia um entendimento que aqueles valores ali, eles garantiam a sobrevivência daquele grupo societário, daquele grupo social, cultural, certo? Então o direito costumeiro possui dois requisitos, subjetivo e objetivo. Primeiro corresponde à opinião necessitatis, né? Que significa que a doutrina diz o seguinte: olha, as pessoas têm que entender que aquele direito é necessário, ele deve ser praticado. Segundo requisito, né? Em caso de descumprimento, incide uma sanção, né? E a sanção geralmente é uma sanção entendida por aquela comunidade como necessária pelo descumprimento daquele costume. E o segundo corresponde à dioturnidade, ou seja, aquele costume é o tempo todo praticado como um ato corriqueiro. Ninguém diz que aquele costume é incorreto, é ilegal, é injusto. Existe uma adesão natural daquela comunidade social ao costume. Então o direito inglês é um direito costumeiro, diferente do direito romano, né, de ascendência romana, e o direito canônico, que também é um direito escrito, né, que também é um direito que tem a aprovação das encíclicas papais, dos conclaves, e aí produzir um documento escrito, né, buscando que a preservação e a passagem de geração em geração, como o direito romano, né, mas que quando veio as tribos e o Império Romano se desfez, cada tribo tinha seu idioma, o latim foi esquecido e aos poucos ele foi recuperado pela Igreja Católica e adotado como língua oficial da Igreja, né? Até porque a parte final do Império Romano, né? De Constantinopla, o imperador Constantino adotou a religião cristã como a religião do Império Romano restante, e com isso se difundiu pela Europa inteira por onde existiu o Império Romano. Ainda que ele tenha caído, a cristandade já tinha se espalhado, as igrejas passaram a ter um papel fundamental como instituição garantidora e articuladora das sociedades, né? E ajudou a fundar os Estados-nações, né? A igreja era uma das instâncias que garantia a pacificação social.
E então a gente tem dois tipos de direito: o direito consuetudinário, né, o common law, de aplicação na Inglaterra, Austrália e Estados Unidos, e temos o direito de matriz romana, né, que também tem a matriz religiosa, o direito canônico e também o direito escrito, jus scriptus, né? E esses dois direitos, eles vão organizando a sociedade moderna, certo? Com a internacionalização do direito e a criação de organismos internacionais, o direito normatizado passa a ter uma preponderância, em vista das cartas constitucionais, dos tratados internacionais, né, dos mercados comuns. E a Europa começou como mercado comum e foi se integrando para gerar uma comunidade europeia, com parlamento, né, burocracia, tributos próprios, unificação de instrumentos de tributação, de legislação, o que fez até que, por exemplo, a Inglaterra retrocedesse, porque viu que entendeu grande parte da população da Inglaterra que estava perdendo soberania, ou seja, em vista dos valores culturais, a Inglaterra saiu da comunidade europeia para preservar sua autonomia legislativa, né? Então tem a comunidade europeia que continua com o seu aparato burocrático, o Parlamento Europeu, e a tendência é a centralização de poderes desses estados nesse parlamento, o que para uns é natural e agradável, para outros não, porque interfere na autonomia e nos costumes daqueles países, né, que lutaram muito para ter sua autonomia, ser reconhecido como país, como cultura, e não tem interesse de que exista uma burocracia supranacional que vá suprimir a soberania e a autonomia legislativa, certo? Então, por isso a Inglaterra saiu da comunidade europeia. Mas a tendência é que as leis, a norma escrita, aprovada pelos congressos ou por organismos internacionais, é que passem a normatizar as trocas sociais, as trocas comerciais, as relações humanas, em vista da complexidade, porque dá maior efetividade, ou seja, a norma foi publicada, ela é aplicada, é exigível. A norma consuetudinária é uma construção jurisprudencial, né? Então a norma ela tem a possibilidade também de fazer com que a sociedade se adapte a seus valores. E é em vista disso que a norma é determinada, certo? Por isso que a norma é usada como instrumento de corporificação da sociedade. A sociedade tem um novo projeto de sociedade, normatiza para buscar que a sociedade, né, se adapte àquelas normas em vista da sanção ou dos incentivos fiscais e os incentivos tributários que a norma pode trazer, para que não seja só a sanção, né, só a ameaça de descumprimento da norma. Existe uma aderência, como a gente percebe, a busca do direito é que exista uma aderência normal, sem sofrimento, sem sanção, para que a norma seja aceita pela sociedade e não imposta, porque tudo que é imposto sofre resistência, certo? Em preservação das liberdades individuais e das liberdades dos grupos culturais, familiares, étnicos, a norma deve ser aceita, ela é colocada e vai ter gradação, ou seja, inicialmente ela é sugerida, depois ela é obrigatória, depois ela é sancionadora. E aí a norma vai sendo corporificada para a sociedade e vai transformando a sociedade como um todo, certo? Os costumes. O direito costumeiro hoje em dia ele é muito restrito ao sistema inglês, americano e australiano. Mas existe o direito costumeiro principalmente nas sociedades ainda muito étnicas, muito tribais, não é? Existem os estados-nações e existem as tribos que têm seu próprio direito, as tribos africanas, né? As tribos indianas. Então existe um direito dessas tribos ou dessas comunidades que é aplicado e aceito por essas comunidades. E se a pessoa não aceitar, ela vai ser expulsa, não é? Ela vai ser degradada, vai ter que sair daquela comunidade, vai perder sua identidade. E a perda da identidade para um ser humano é um processo muito sofrido, né? É como se ele perdesse a alma, o caráter master dele, que são os valores sociais, a cultura onde ele foi criado, onde ele se sente parte, ele se sente parte de um todo, certo?
Então, na Índia, por exemplo, existe a legislação e existem os costumes das tribos, né? A Índia é formada por vários povos. A Índia não é um estado-nação com uma cultura monolítica, não. A Índia tem vários estados, várias comunidades, vários reinos que foram se juntando e formando a Índia. E cada um desses reinos e dessas culturas tem tribos, etnias diferentes, religiões diferentes, né? Então a Índia, apesar de ser um país, né, ela tem uma diversidade cultural, de costumes, de leis, né, que são aplicadas ainda. A Índia reconhece isso para quê? Para não gerar conflito, certo? Algumas leis, alguns costumes que prevêem pena de morte, apedrejamento, que fogem do sistema jurídico, existe a tentativa do governo indiano de coibir esse tipo de costume, porque aí você estaria reconhecendo uma autoridade fora do regime estatal, não é? O que faria com a degradação da autoridade do regime indiano. Então a jurisprudência também é uma fonte do direito, né? Principalmente nos sistemas do common law, e está se transformando também nos sistemas normativo romano, né? De raiz romana ou canônico, como uma fonte fundamental, ou seja, a legislação estão determinando que a jurisprudência seja vinculativa para quê? Para que todo direito seja aplicado igualmente a todas as partes. Então a jurisprudência está se transformando em fonte do direito, sim, né? Que é o direito aplicado, é o direito que vale. Então, se você vai entrar com a petição, você tem que saber qual é a jurisprudência, porque é a jurisprudência que vai ser aplicada. Não adianta você ter o seu entendimento jurídico se diverge da jurisprudência, se diverge do direito que está sendo aplicado. Você pode até entrar, mas você vai ter que convencer o juízo que o seu caso tem que ser um outro, não aquela jurisprudência tem que ser aplicada, mas um novo tipo de decisão. O juiz tem essa autonomia? Tem, mas cada vez mais está existindo a vinculação das decisões dos tribunais através de suas súmulas, né? Súmulas vinculantes do STJ, súmula vinculante do STF e aí por diante, certo? Mas ainda existe muita autonomia ainda do juiz para poder aplicar o direito. A perspectiva da jurisprudência vinculante é que o direito seja aplicado de uma forma mais uniforme, né? Em vista do princípio da legalidade. Qual é ele? Que todos são iguais perante a lei. Ora, não adianta garantir o princípio da legalidade se na hora da prática jurisprudencial o direito é aplicado de forma diferente ou completamente diversa em cada estado, em cada judicatura, em cada jurisdição. Por isso que existe essa tendência de transformar a jurisprudência na jurisprudência vinculante, né? Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, não é? Superior Tribunal TST, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Militar. Para quê? Para que a lei seja aplicada de forma igualitária, para que todos sejam e se sintam iguais perante a lei, certo? Então os costumes é o direito, os costumes e os usos é um direito que vai se colocando no tempo e no espaço, né? A prática leva à aderência da sociedade àquelas normas costumeiras, e o direito normatizado ele é legislado, ou é legislado por um legislador, poder real, ou é legislado pelo Congresso, eleito pelo povo, ou não, não é? Então a norma consuetudinária advém dos costumes, a aderência, a prática vai sendo praticada e vai sendo aceita. E a norma legislada, ela é criada, né? E a partir da sua criação e da publicação, ela passa a valer, né? Por isso que quando existe uma necessidade de um aporte jurídico, de uma transformação jurídica, se escolhe a norma, para que ela aplique-se, ela fundamente, mas a norma tem que ser viável, ela tem que aderir. Por isso que o direito tem que ser racional, teleológico e utilitário. Toda a economia, todos que fazem parte daquela sociedade tem que entender que a norma é legítima para que busque a aderência da norma sem o tempo todo que está aplicando sanção e multa. Senão essa norma não vai ter a efetividade que se busca com a norma. Exemplo das questões dos conflitos sociais que geram a demanda por novos direitos é a Lei das 12 Tábuas, conjunto de leis elaboradas no período da República Romana, por pressão dos plebeus, ou seja, os plebeus
pressionaram a elite romana para que fizesse a lei das 12 tábuas. E o que é que tratava essa lei? Do processo legal, né, do devido processo legal, dentro dos limites culturais daquela época, dando garantias, né, para os plebeus, que eles não iam sofrer desapossamento, morte, né, ou seja, não iam sofrer a perda de bens ou liberdade sem o devido processo legal, e a limitação do poder familiar, porque em vista da cultura, do costume do direito romano, o poder familiar era quase absoluto sobre a mulher, sobre os filhos, né? Então o pai tinha poder de vida e morte sobre o filho. Então os plebeus, querendo ter autonomia, né, se afastar desse poder familiar, buscou no Estado um fator de equilíbrio, né, limitando esse poder familiar através do poder estatal. Então veja que desde aquela época os conflitos foram sendo buscados com a lei, para que a lei intermediasse esses conflitos e normatizasse, encontrasse um ponto de equilíbrio, né? Ou seja, o meu direito termina no começo do outro. O poder familiar do pai da família era muito grande, as pessoas não se sentiam garantidas, né? Ou seja, o pai decidia se tinha herança, se não tinha, se o filho ia casar, se não ia, né? E se o filho não fizesse o que o pai quisesse, ele poderia até assassinar o filho, né? Tomar a esposa e os filhos do filho. Então, todas essas arbitrariedades, os plebeus se organizaram, fizeram, né, as conturbações sociais, a passeata da época, e fizeram com que a elite romana aprovasse, né? Roma chegou a ter um congresso funcionando no período, né? E outros períodos teve os imperadores, né? Na época da República Romana, o congresso funcionava, os plebeus pediram e foi aprovada uma lei garantindo o devido processo legal e a diminuição dos poderes do pater familiae, né, que é o pai de família. Então veja a evolução do direito, como o direito vai evoluindo, né? A Constituição moderna hoje é a maior fonte do direito, né? Na maioria das sociedades tem a Constituição como a maior fonte do direito, das garantias e direitos individuais de toda a sociedade democrática ocidental organizada, certo? A Constituição é aprovada pelo poder constituinte originário, um congresso é eleito, aprova-se a Constituição, esse congresso é dissolvido e essa Constituição passa a reger todo o sistema normativo, porque ela vai organizar os estados, os distritos, as federações, vai dizer a forma de governo, se é presidencialista, se é com ministro, se tem um rei, quais são os poderes do rei, quais são os poderes do Congresso, o poder do Parlamento, o poder do Poder Judiciário, quais são os limites do Poder Judiciário, as formas de fiscalização dos três poderes, né? Pela teoria clássica, a divisão de três poderes, poder legislativo, executivo e judiciário. Para quê? Porque cada um exerce uma fatia do poder social, estatal, e dê limites ao outro poder. Porque todo poder absoluto é tirânico de forma absoluta, não é? Então a teoria tripartite dos poderes, adotada pela maioria das constituições modernas, divide o poder em poder executivo, legislativo e judiciário, né? E a Constituição vai organizar a forma de governo, se é distrito, se é federação, os municípios, se vai ter autonomia maior, menor frente ao poder central, se vai cobrar tributos ou se vai depender da tributação do poder central, né? Então tudo isso é a Constituição que vai definir as competências, as atribuições legislativas e daí por diante, né? Então a gente tem um sistema do direito positivo europeu versus o direito inglês do common law, que é a jurisprudência, né? E por um bom tempo, direito inglês, ao se associar à comunidade europeia, o direito escrito europeu passou a ter preponderância sobre o direito positivar, o direito consuetudinário inglês. E em vista de ser um costume muito grande da cultura inglesa e de sua autonomia, de sua soberania, que sempre foi um povo muito orgulhoso de sua soberania, sua autonomia, e que entrou em guerra com a França, guerra de 100 anos, ou seja, sempre teve esses conflitos, né? O povo é forjado durante a história, e a história inglesa é de autonomia, né? Autonomia da Inglaterra, da ilha inglesa, né?
Então sempre tem o Ocidente, né? A Europa continental e a Europa inglesa. São duas Europas que convivem e que entraram em conflito por muito tempo. Por um bom tempo existiu a Comunidade Europeia, que era um mercado comum, e depois foi criada a Comunidade Europeia de livre trânsito de pessoas e bens, a cidadania europeia, né? Foi criada até a cidadania europeia para todos os participantes da comunidade. Os ingleses entenderam e fizeram uma consulta popular e decidiram sair da Comunidade Europeia. E hoje a Inglaterra saiu da Comunidade Europeia através do Brexit, a saída da Inglaterra. E a maioria dos argumentos foi isso: a defesa da cultura, da soberania, da autonomia do povo, que eles não queriam se submeter à burocracia, ao Parlamento Europeu, e decidiram sair. E outros países estão lá, né? Alguns querem entrar, outros querem modificar uma reforma do Parlamento Europeu ou do poder central da comunidade, que se fortaleceu muito, né? Com prejuízo da capacidade da soberania dos países. E alguns pretendem a reforma, outros entendem que é bom e outros querem entrar para a comunidade, né? Em vista de gozar dos benefícios do livre trânsito de pessoas, bens, produtos e serviços. Dito isso, a gente entende que no sistema romanista a lei prepondera como centro gravitador do direito, ou seja, no sistema romanista é a lei que determina o direito e não o costume, né? Então, tal tradução preponderou definitivamente após a Revolução Francesa. Perspectiva que o direito legislado daria mais segurança, porque ele estaria escrito e todo mundo poderia ler e cobrar aquela lei. E se você deixaria pelo costume e a jurisprudência, a elite dominante econômica poderia capturar o poder judiciário e fazer com que aqueles costumes fossem aplicados ou não, a depender da conveniência e da oportunidade, certo? Com a lei escrita, em teoria, o juiz é obrigado a aplicar a lei, independente da vontade dele ou não, porque se ele não aplicar, ele pode sofrer alguma sanção, perder o cargo de juiz, ou, eventualmente, existir o recurso que vai apelar e vai modificar aquela decisão que foi contra lege, ou seja, contra a lei. Da perspectiva da Revolução Francesa, era dizer o seguinte: olha, a lei é a fonte do direito, porque a lei trata todo mundo igual, né? E a lei deve ser aplicada pelo juiz, e o juiz deve aplicar a lei sem interpretação. O juiz é a boca da lei, né? Esse era o entendimento da Revolução Francesa. Por quê? Porque eles percebiam que a lei costumeira, ela só era aplicada quando era conveniente às partes, né? Existia muito tráfico de influência. Então a Revolução Francesa entendeu que a lei era o melhor veículo de democratizar e estabilizar as instituições, dando o quê? Segurança jurídica. Porque a lei escrita todo mundo pode exigir. Se ela não fosse cumprida, né, poderia ser denunciada pelos jornais, corrupção do juiz, porque a lei estava lá, estava escrita, todo mundo poderia entender e cobrar do juiz a aplicação correta da lei, certo? Nesse sistema foi gerando as codificações, a primeira codificação de Napoleão, que trouxe o Código Civil, que serviu de base para diversas codificações, a codificação da Alemanha, do Brasil, da Europa, né? O Código Napoleônico trouxe muitas instituições e trouxe segurança jurídica, porque ele normatizou em apenas um livro todas as leis que tratavam da nascimento, da abertura de comércio, da herança, ou seja, não deixou-se para os costumes, não é? A lei dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Então, ainda que ela não fosse entendida como justa, mas todo mundo sabia como era a lei e tinha segurança jurídica. Então, isso permite que as pessoas saibam investir na sociedade, saber o que vai fazer na vida, porque a lei passa a ser conhecida por todos e não só por um grupo, né? O grupo de aplicadores dos costumes, né? Que é muito ligado à elite econômica e à elite militar. Então, isso é um ganho da Revolução Francesa, né? Que a gente tem que entender, dar a César o que é de César, que é transformar a lei, né, no grande objeto transformador e do princípio da segurança jurídica. Estabilizar os princípios da igualdade e liberdade dentro da lei, para que a república não seja, né, manipulada ou capturada, porque a lei é uma coisa
e a república tem que ser mantida e funcionar nos termos da lei. Se não funcionar, toda a população vai saber, toda a população vai se revoltar e vai derrubar aquela república, aquele tirano, aquela manipulação política, certo? Então a lei é uma garantia de que a sociedade vai funcionar como a população elegeu seus representantes, que aprovou a lei, né, dando margem e garantindo que aquela lei que está sendo aplicada para a população foi a lei que seu representante aprovou. Não é? Então esse é o princípio da democracia. Então o sistema do common law é dominante principalmente nos países de língua inglesa, de influência inglesa, Inglaterra, Austrália. A lei vista como apenas uma dentre as várias fontes e seu papel não se sobrepõe aos sistemas nas modalidades. Então deve-se observar esse sistema inglês, que é o costumeiro, na acepção estrita da palavra, mas jurisprudencial. Então é o costume aplicado pela jurisprudência. Não é só o costume, mas a jurisprudência consolidada que formam o common law, certo? Hierarquia das leis. Todas as leis têm uma hierarquia, não é? Esse é um princípio muito caro à Revolução Francesa, à Constituição, à Carta Magna, né? Que passou a Carta Magna, a Constituição passou a ser a lei das leis. Ela organiza o Estado, traz os princípios, os direitos fundamentais do indivíduo, da liberdade, da propriedade, do livre pensar, do livre se manifestar. São a carta de garantias, né? E a tendência dentro da história foi fazer com que a Constituição passasse a ser só uma carta de valores e passasse a ter uma normatividade, ou seja, as leis que fossem contrárias à Constituição deveriam ser revogadas através do processo aqui no Brasil é chamado de ação declaratória de constitucionalidade. Para quê? Para que a lei tenha normatividade e preponderância sobre todo o repertório normativo. E esse foi um processo lento, não é? Porque cada lei que existia e que gerava uma comunidade que dominava essa lei, ele não queria abrir mão daquele poder normativo, de conhecimento daquela lei, né? Mesmo em detrimento da Constituição Federal. Então a doutrina demorou para entender que a Constituição deveria ser aplicada, que não poderia ser uma carta de valores, mas uma carta de normatividade em cima de todas as normas infraconstitucionais. Esse é um processo hoje que ninguém mais discute, né? A Constituição se cumpre e a Constituição é mais importante do que uma lei. Então, eventualmente, se uma lei é aprovada e é contra a Constituição, você pode entrar na justiça e dizer que não vai cumprir a lei porque a lei é inconstitucional, certo? Isso é uma garantia da efetividade da norma. Essa chamada de ação declaratória de constitucionalidade incidental. Por quê? Porque você está entrando no juízo de primeiro grau. Contudo, o grau que se fala aqui se refere ao processo para a criação e modificação das normas. Então, a lei maior, as leis complementares, as leis ordinárias, elas estão abaixo da Constituição Federal. E os decretos e portarias e demais atos administrativos, por último, estão abaixo das leis, né? Assim, as leis de menor grau devem obedecer às leis de maior grau, chamada pirâmide kelsiana. Ou seja, veja que a teoria de Kelsen, apesar de ter sofrido críticas em alguns aspectos, ela trouxe a pirâmide kelsiana, que é dizer o seguinte: a Constituição Federal está no topo, depois vem as leis ordinárias e, no nosso caso, as leis complementares, depois vem os decretos, né, de cumprimento da lei, depois vem as portarias genéricas, depois vem os atos normativos individuais e assim por diante. E a pirâmide legislativa determina que cada instrumento normativo tira seu fundamento de existência e validade do superior. Deve ter um sistema lógico onde todas as leis abaixo devem estar fundamentadas na lei anterior até chegar na Constituição Federal, que é a lei das leis. Então, Constituição Federal, lei ordinária, lei complementar, decreto regulamentar, portaria e ato normativo individual. Essa é a pirâmide kelsiana, é a pirâmide de fundamentação legal, que foi uma construção maravilhosa da teoria kelsiana, mostrando a capacidade de formulação teórica de Hans Kelsen, né? Mostrando que o neopositivismo dele não pode ser abarcado e destruído pela crítica vã de que ele tratou o direito
esvaziou os valores, né? Essa crítica pode ser feita sim, porque direito é valor, mas ele não é o responsável pelo fascismo, comunismo, socialismo. Tudo isso aí já foi feito, o autoritarismo, usando a norma antigamente, ou seja, não é uma coisa nova, não veio da teoria de Kelsen. A Kelsen tratava de direito, né? O que ele queria mostrar era o princípio da legalidade, a preponderância do que está escrito, tirar a lei das garras da fluência valorativa e colocar dentro do sistema normativo. Então, um dos aspectos da teoria dele é a pirâmide kelsiana, que fundamenta todo o sistema normativo moderno hoje em dia, não é? Todo o sistema moderno ocidental entende que a Constituição Federal ela é a lei das leis e todas as leis se fundamentam a sua validade e existência na lei anterior, para que todo sistema legislativo seja racional, seja lógico, seja orgânico e seja coerente, porque sendo assim ele vai fazer com que as pessoas o apliquem, né? E não fiquem discutindo, porque um sistema incoerente sem racionalidade que não seja orgânico, ele vai gerar muita discussão doutrinária, né? Muita discussão na aplicação, muita questão jurídica. Então ele tem que ser racional, né? E a pirâmide kelsiana, ele é o resumo dessa construção jurídica extraordinária, feita pelo teórico Hans Kelsen, né? E que é usado hoje em dia em todo o sistema normativo, a pirâmide de Kelsen, certo? Constituição Federal, lei complementar, lei ordinária, decreto regulamentar para aplicação da lei e, por fim, portaria e atos normativos individuais, por exemplo, autorização de férias de um servidor público, certo? É dado para o indivíduo com base na lei, com base na portaria, com base na Constituição Federal, que garante as férias. Então veja que todo sistema ele tem uma lógica, ele tem uma teleologia, uma organicidade, ele se espraia de cima para baixo, fazendo com que todo sistema funcione de forma lógica, racional, permite o quê? A aderência, a diminuição da discussão das normas e a aplicação natural das normas, certo? Quanto mais o direito for aplicado naturalmente, sem necessidade de discussão jurídica, melhor é aquele direito. Mais avançado é o direito e mais avançado é a sociedade. Uma sociedade que discute muito seu direito, ela carece de segurança jurídica, certo? Então, pessoal, a gente vê aqui a pirâmide kelsiana, né? Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, né? No sistema brasileiro, medidas provisórias, né? E a lei delegada e, por fim, as portarias, certo? As resoluções ou portarias. Essa é a pirâmide kelsiana, que determina o sistema, né? Faz com que o sistema tenha lógica, de cima para baixo: Constituição Federal, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, portarias, resoluções, né? E quanto mais alto for a norma, mais poder normativo ela tem. Quanto mais menor for a norma, menos poder normativo ela tem. Por quê? Porque ela depende de estar em consonância com as normas superiores, ok? É uma viagem de ida e vinda, né? Vinda de fundamento de validade e existência e de volta para saber se essa portaria ela tem validade de existência, ele vai ser cumprida ou não, ou pode ser discutida no judiciário por ser inconstitucional ou ilegal. Isso tá ok? Então, conteúdo problemático é jurisprudência. A palavra jurisprudência é derivada do latim jus, direito, e prudentia, que é sabedoria, né? Ou seja, a aplicação do direito com sabedoria. Quem é que vai fazer isso? Os estudiosos do direito, os juízes, né? A doutrina. E a jurisprudência são as decisões reiterativas, as decisões no mesmo sentido por vários juízes. Então a tendência é que se aplique a jurisprudência em detrimento de uma aplicação excepcional ou diferenciada. A jurisprudência é aplicar a norma em casos iguais e concretos, mesmas razões, mesma aplicação da norma, princípio da isonomia, certo? Então, a jurisprudência é a aplicação do direito de forma sábia, jurisprudentia.
Significa dizer o quê? Vamos aplicar o direito que está sendo aplicado por vários juízes, porque as razões do direito são tão óbvias que todos os juízes aderem a ela, porque ela parece ser razoável, né? Chamada lei do bom direito. O direito é bom senso. E ele sendo bom senso, a jurisprudência vai adaptando, vai aplicando e vai se consolidando, certo? Então, hoje a jurisprudência tem um papel fundamental na construção do direito prático, no direito aplicado, né? Que é o direito que vai redundar numa sentença que vai ser cumprida, né? Que é a chamada ordem judicial. Então, com a forma de revelação do direito através do exercício da jurisdição, mediante uma sucessão de decisões harmônicas, né? Em um mesmo sentido nos tribunais, aplicadas a casos concretos que apresentam similitude e igualdade, ou seja, para as mesmas razões, para os mesmos fatos, aplica-se o mesmo direito. Essa é a natureza da jurisprudência, esse é o fundamento da jurisprudência. E com isso a gente termina a segunda parte da nossa aula número 2, que trata da norma, né, das leis e da Constituição Federal, e até a próxima aula.